Imagine um planeta tão colossal que poderia engolir todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Um mundo de tempestades eternas, onde cada nuvem esconde forças que a Terra jamais conheceu. E onde uma única mancha no céu, uma mancha vermelha, é na verdade um furacão maior do que o nosso próprio planeta. Esse planeta é Júpiter, o Senhor dos céus, o Rei dos planetas e o guardião silencioso de algo muito mais misterioso. Júpiter não está sozinho. Ele é cercado por dezenas de luas, pequenos mundos congelados, rochosos e deformados. Mas entre todas elas, uma se destaca. Uma lua tão intrigante que mudou a maneira como olhamos para o espaço. A lua Europa. Mas não se engane. Europa pode parecer apenas mais um bloco de gelo cósmico, mas debaixo da sua crosta congelada existe um oceano real, profundo, extenso e possivelmente vivo. E quanto mais os cientistas olham para ela, mais desconfortável a coisa fica. Sinais inexplicáveis, dados estranhos e decisões bem curiosas vindas das agências espaciais. Algo em Europa está chamando a atenção. E talvez, mas só talvez, eles não queiram que você saiba o porquê. E agora, coloque o capacete e aperte os cintos, pois vamos começar mais uma viagem ao espaço infinito. Hoje, vamos visitar a Lua Europa e tentar entender um pouco de seus mistérios. Já aproveite e deixe seu like no vídeo. E também, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Será que essa viagem pode mudar a forma com que você vê o espaço? É bem provável. O segredo sob o gelo. Durante décadas, Europa foi ignorada, considerada apenas mais uma das muitas luas de Júpiter. Pequena, fria, envolta em gelo e, portanto, sem vida. Mas no final dos anos 1990, algo começou a mudar. A sonda Galileu, enviada pela NASA para estudar o sistema de Júpiter, começou a enviar dados, e esses dados não batiam com o que os cientistas esperavam. Leituras magnéticas sugeriam que o interior de Europa não era sólido como se imaginava. Havia uma condutividade estranha, um tipo de resposta eletromagnética que só podia ser explicada por uma grande massa de água salgada e líquida. Sim, líquida. Isso era impensável. Uma lua tão distante do Sol congelada por fora, mas líquida por dentro. E então veio o choque. Europa esconde um oceano subterrâneo. Um oceano real. Imenso que pode ter entre 60 a 150 quilômetros de profundidade. Mais profundo que qualquer coisa na Terra. E o mais assustador é a quantidade de água. Estima-se que a Europa tenha 2 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Mas como isso é possível? A resposta está em um fenômeno chamado aquecimento por maré. A gravidade brutal de Júpiter exerce uma força constante sobre a Europa, causando flexões e fricções em seu núcleo. Isso gera calor suficiente para manter a água líquida, mesmo tão longe do Sol. Isso significa que mesmo num lugar tão hostil, existem condições para a vida. E se a água está em contato com o núcleo rochoso da Lua, o que muitos cientistas acreditam, então podem ocorrer reações químicas semelhantes às que deram origem à vida na Terra. Mas não estamos falando de peixes ou algas. Estamos falando de formas de vida extremófilas, micro-organismos ou até estruturas mais complexas que evoluíram na escuridão total, sob pressão extrema, num ecossistema completamente isolado há bilhões de anos. Agora pensa comigo, se algo vive lá, o que será que está fazendo esse tempo todo? Em 2012, o telescópio espacial Hubble captou uma pluma de vapor d'água sendo expelida da superfície de Europa. Uma coluna de água com mais de 200 quilômetros de altura. Isso significa que o oceano está se comunicando com o espaço, que há passagens, rachaduras, rotas por onde algo de dentro pode sair. A pergunta é, o que exatamente está tentando sair de lá?
Os sinais que nunca foram explicados. Em 1997, a sonda Galileu sobrevoava a Lua Europa mais uma vez. Ela já havia revelado o maior segredo da Lua, um oceano líquido escondido sob quilômetros de gelo. Mas naquele sobrevoo específico, algo estranho aconteceu. Os sensores da sonda captaram uma perturbação magnética incomum, algo que os cientistas só compreenderiam muito tempo depois. Aquilo parecia uma corrente elétrica fluindo por um meio líquido. O problema é que isso não deveria acontecer ali. A única explicação lógica era a presença de um condutor. Água salgada, sim, mas com movimento interno. Como se algo ali dentro estivesse gerando energia, interferindo no campo magnético local. Décadas depois, em 2018, esses mesmos dados seriam reanalisados, e o que descobriram foi perturbador. A sonda pode ter passado diretamente por uma dessas plumas de vapor d'água, como as detectadas pelo Hubble em 2012. Isso significa que, naquele momento, a sonda pode ter voado através de material ejetado diretamente do oceano subterrâneo. E o que havia nesse material? A NASA, até hoje, não revelou muitos detalhes, mas um dos cientistas envolvidos no estudo admitiu: podemos ter tocado pela primeira vez algo que veio de um oceano alienígena. Mas os sinais não param por aí. Durante anos, observações infravermelhas detectaram pontos quentes em regiões específicas da superfície de Europa, áreas onde o gelo parece mais fino, mais jovem, mais instável, como se algo estivesse constantemente forçando a saída de dentro para fora. Há também registros estranhos vindos de sensores de baixa frequência, sinais vibracionais vindos do subsolo, vibrações rítmicas, sequências de pulsos. Nada conclusivo, mas também nada natural o suficiente para ser ignorado. Mas sabe o que é mais inquietante? Esses sinais sempre vêm das mesmas regiões, como se houvesse zonas ativas ali, locais com comportamentos recorrentes. E quando os cientistas propuseram missões para estudar essas regiões mais a fundo, elas foram canceladas. Silêncio, reestruturações, cortes de orçamento, ou seja, nenhuma explicação convincente. A pergunta que fica no ar é: se os sinais estão lá, por que não estamos investigando com tudo o que temos? Ou será que estamos? A operação encoberta. Se a Europa é de fato o lugar mais promissor para encontrar vida fora da Terra, por que estamos demorando tanto para chegar lá? Essa pergunta já foi feita por cientistas, jornalistas e entusiastas do espaço ao redor do mundo. Afinal, desde que descobrimos o oceano subterrâneo de Europa, já se passaram mais de 2 décadas. Nesse tempo, lançamos rovers para Marte, telescópios para os confins do universo e até missões para estudar asteroides distantes. Mas pousar em Europa sempre teve um porém. Planos foram feitos, missões foram anunciadas e depois sumiram. A missão Gimo, por exemplo, foi uma das primeiras propostas para estudar as luas geladas de Júpiter. Porém, sem muitas explicações, foi cancelada. O projeto Europa Orbiter, que tinha como objetivo mapear a crosta e buscar rachaduras ativas, cancelado. Em 2015, a NASA finalmente anunciou a missão Europa Clipper, que agora está em andamento. Mas atenção, não é uma missão de pouso. Ela vai apenas sobrevoar a Europa várias vezes. Mas por que tanto cuidado, tanta precaução? Oficialmente, os desafios são técnicos. Temperatura extrema, radiação, dificuldade de perfurar o gelo. Mas há quem diga que o problema não é só técnico, mas também político. Alguns ex-funcionários de agências espaciais relataram que dados sobre a Lua Europa são classificados em níveis semelhantes aos de segurança nacional. Um cientista envolvido com o projeto Galileu, sob anonimato, disse em entrevista que houve coisas que não podíamos discutir fora de certas salas, nem com colegas de outras missões. Além disso, há documentos mostrando que os Estados Unidos patentearam tecnologias específicas para perfuração criogênica em ambientes extremos. O tipo exato de tecnologia que seria usada para atravessar o gelo de Europa. Mas por que patentear algo que oficialmente
nunca foi construído. Teorias dizem que alguma agência pode já ter tentado uma missão secreta, ou ao menos, testado equipamentos com esse objetivo. Outra teoria mais radical aponta que já houve contato com algo vindo de Europa, e por isso, o sigilo. Pode até parecer exagero, mas pense comigo, se você descobre vida alienígena, mesmo que microscópica, quem controla essa informação, controla o futuro da ciência, da religião e do poder. O que estão escondendo de nós? Até aqui falamos de ciência, de dados, de fenômenos naturais e missões canceladas. Mas agora, vamos mais fundo. Porque há coisas sobre a Europa que vão além do que é publicado em artigos ou mostrado em coletivas da NASA. E se você juntar as peças, começa a surgir uma imagem perturbadora. Primeiro, as plumas de água. Jatos que saem do interior de Europa com força suficiente para ultrapassar centenas de quilômetros. Isso já seria assustador por si só. Mas há algo mais estranho. Essas plumas não seguem um padrão geológico conhecido. Elas são esporádicas, aparecem e desaparecem sem lógica térmica. E algumas vezes, se repetem com uma regularidade quase ritualística. Coincidência? Talvez. Mas há cientistas que sugerem que essa intermitência não seja natural. E em segundo, as regiões mais ativas de Europa são sempre as mesmas. Áreas que brilham mais no espectro infravermelho. Regiões onde o gelo parece mais fino, mais jovem. Como se algo por baixo estivesse constantemente remodelando a superfície. E em terceiro, a ausência total de vida na superfície. Isso era esperado por causa da radiação extrema de Júpiter. Mas alguns pesquisadores acreditam que essa radiação poderia até atuar como uma forma de barreira natural, impedindo que qualquer coisa de dentro saia com facilidade. Como se a Europa fosse uma prisão ou um santuário. Agora pensa comigo. Um oceano fechado com calor, água, sais, talvez nutrientes, e 4,5 bilhões de anos para evoluir para qualquer coisa. Não é nem um pouco irracional imaginar formas de vida adaptadas ao fundo escuro daquele mar alienígena. Formas que não precisam de luz, que se comunicam por vibrações, que usam química não fala, e que talvez, apenas talvez, não queiram ser encontradas. Há ainda registros curiosos na mitologia antiga. Em várias culturas, surgem lendas de mundos sob as águas, onde vivem criaturas inteligentes, mas distantes dos humanos. Será que essas histórias vieram de observações antigas ou de lembranças esquecidas? Uma coisa é certa: quando olhamos para a Europa, não estamos olhando apenas para gelo e oceano. Estamos olhando para um dos maiores mistérios do cosmos moderno. E talvez para a prova de que nunca estivemos sozinhos. A missão que pode mudar tudo. Por décadas, o mistério de Europa permaneceu no silêncio do espaço. Mas agora, algo está realmente acontecendo. A missão nomeada Europa Clipper foi finalmente lançada em 14 de outubro de 2024, a bordo de um foguete Falcon Heavy da SpaceX, direto do Centro Espacial Kennedy. Desde então, desliza rumo a Júpiter numa jornada de 1,8 bilhões de milhas, com chegada prevista para abril de 2030. Mas atenção, essa missão não é uma missão de pouso. O plano envolve cerca de 49 sobrevoos rasantes em Europa, usando radar, espectrômetros, magnetômetros, câmeras e outros instrumentos de alta precisão para mapear a superfície e analisar partículas da pluma ejetada do oceano subterrâneo. O objetivo? Entender se a Europa tem realmente condições para abrigar vida, mesmo que seja vida microbiana. Mas há uma tensão oculta nessa missão: a impossibilidade de chegar perto demais. O risco de contaminação é real. Se transportarmos micro-organismos da Terra, poderíamos comprometer completamente um ecossistema alienígena. E se um fragmento alienígena voltar contaminado na espaçonave,
o impacto na Terra pode ser imprevisível. Por isso, a Europa Clipper foi desenhada seguindo protocolos rigorosos de proteção planetária, restrições de proximidade e análise contínua dos riscos. Especialistas alertam que qualquer descoberta significativa pode não ser tornada pública imediatamente, por medo de impactos sociais, filosóficos, religiosos e até políticos. Se for detectada vida, ainda que apenas sinais indiretos, o que muda? A humanidade inteira precisará se reposicionar. Religiões terão de repensar narrativas, políticas espaciais serão reescritas. E a ciência? A ciência precisará lidar com algo que não se encaixa mais nos livros. Mas se não for uma forma de vida simples, se for um ecossistema inteiro, ou em cenários extremos alguma forma de inteligência, há quem diga que, se algo for encontrado, as operações podem até ser encerradas discretamente, sem anúncios, sem transmissões ao vivo, apenas silêncio. Porque, na verdade, a pergunta que mais assusta não é se estamos sozinhos. A pergunta que mais assusta realmente é: se não estivermos sozinhos, estamos realmente preparados para saber? O último alerta. Europa está a caminho de se tornar o centro das atenções do nosso sistema solar. E não é à toa. Ela é o único lugar confirmado onde temos água líquida em abundância, calor interno e uma química potencialmente ativa. Os 3 ingredientes essenciais para a vida como conhecemos. Mas o que existe naquele oceano? Micro-organismos primitivos, colônias bioluminescentes, seres que evoluíram em total isolamento, sem luz, sem superfície, sem céu. Ou será que nós já passamos do ponto de retorno? Será que, ao olhar para a Europa, algo ou alguém já nos olhou de volta? A missão Europa Clipper pode responder essa pergunta. Mas talvez, quando a resposta chegar, já não sejamos mais os mesmos. Porque o que está em jogo não é só a descoberta de vida. É a quebra de um ciclo, pois, pela primeira vez na história, a humanidade poderá ter uma prova real, concreta e inegável de que nunca estivemos sozinhos. E mais, que o universo pode estar repleto de mundos escondidos, oceanos subterrâneos e consciências que, até agora, só existiam na ficção. Mas e você? Está preparado para essa verdade? Acredita que realmente existe vida sob o gelo de Europa? Ou acha que tudo isso é exagero, projeção, teoria demais e evidência de menos? Então me conta aqui nos comentários. Quero saber sua opinião, suas teorias, sua visão sobre o que pode estar nos esperando lá. E se você curte esses mergulhos profundos pelos maiores mistérios do universo, deixe seu like no vídeo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem você sabe que também não quer viver na superfície da ignorância. Porque muito mais que apenas conhecimento, queremos lhe passar emoção, momentos marcantes que vão ficar na sua memória e que vão perdurar eternamente em sua mente. A Lua Europa com toda certeza desperta curiosidade, fascínio e inspiração para todos os tipos de pensamentos. E sim, todas as teorias podem ser possíveis, desde as mais lúcidas até mesmo as mais ousadas ou malucas. Sim, por que não? Estamos apenas engatinhando neste vasto universo e por isso o pouco que sabemos pode ser quase nada a tudo que realmente pode existir. Porque aqui a gente não para apenas no que é provável. A gente vai até onde ninguém mais tem coragem de olhar. E se você acha que a Europa é o fim da linha, espera só para ver o que ainda vem pela frente. Nos vemos muito em breve, no próximo mistério.